Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós teremos uma aula de História e Geografia. E aí a gente vai voltar um pouquinho na nossa aula de História. Vamos dar continuidade à nossa unidade 4, que é Conviver e Transformar. E na aula passada nós começamos a ver os lugares mudam com o tempo, no capítulo 1 desta unidade. O que acontece? Nós vimos na semana passada, como era antigamente um ambiente e que transformações, por que mudanças ele passou para que as pessoas pudessem se adequar, se adaptar a ele. Aí nós vimos o quê? Como surgiam as cidades, Às vezes de uma pequena construção vão surgindo grandes cidades. E aí nessa página 106, que é de onde vai começar a nossa aula de história de hoje, está escrito assim, ó: as atividades humanas transformam as comunidades. E nós vamos ver esse texto aqui, que ele vai falar basicamente da fundação do município de São Paulo, da cidade de São Paulo. Onde foi que ela surgiu? Como foi que ela surgiu? E aí tá assim, olha, dizendo que todos os lugares, todas as comunidades que nós moramos, elas têm um passado, claro e evidente, Tudo tem sua origem. E a origem dessas cidades, elas podem ser representadas por um monumento ou uma construção que marca a origem delas. No caso aqui do município de São Paulo, ele surgiu a partir de uma construção do pátio de um colégio, de uma escola. Olha só que interessante, E essa construção desse pátio dessa escola lá em São Paulo, foi considerado o marco inicial da fundação da cidade de São Paulo. E ela surgiu em 1554. Essa escola era uma escola religiosa e ela surgiu basicamente para catequizar, cristianizar os indígenas que aqui habitavam no Brasil quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, em 1500. Tá? Só que ela foi construída em 1554. Então é desta data que se origina o município de São Paulo. Tá? Então aí, olha só, foi construída essa escola, nós temos uma fotografia aqui dessa escola, no livro de vocês está bem grande, está bem maior, tá? Então foi esse colégio aí, parte desse colégio aí que deu origem ao município de São Paulo. Então tudo que foi construído a partir dessa escola, desse colégio, é que originou, que deu origem ao município de São Paulo, ao estado de São Paulo. Tá? No caso é o povoado de São Paulo de Piratininga, que depois dessa construção aí não parou mais de crescer, tá? Então, esse povoado, ele foi o quê? Ele era habitado, basicamente essa igreja aí, esse colégio, ele era comandado por quem? Por padres que ensinavam os indígenas a ler e a escrever. E eles conduziam eles para a religião católica e a cultura portuguesa, Então, na verdade, eles chegaram aqui e eles não valorizaram a cultura indígena, Só que alguns indígenas, e os indígenas, qual era o trabalho básico deles, Eles trabalhavam em roça, trabalhavam mais com a terra, com o meio ambiente, tá? E faziam o quê? Aí tá dizendo bem aqui, ó. Eles trabalhavam nas roças, faziam serviços domésticos, transportavam mercadorias de uma cidade para outra e compartilhavam com os portugueses conhecimentos sobre o território e o seu modo de vida. Então, como eles conheciam muito, das nossas terras, do nosso país, eles ficaram juntos com esses padres, para aprender um pouco da cultura deles e também passavam um pouco da nossa cultura. Só que nem todos os indígenas aceitavam essa forma de viver que foi imposta, na verdade, por eles, pelos padres jesuítas que queriam passar a cultura portuguesa para eles. E o que eles fizeram? Alguns deles o quê? Eles não se adequavam a essa realidade e procuravam viver da maneira deles, mais livres, tá? E aí esses povoamentos de indígenas cristianizados, que eram conduzidos à religião cristã, foi o quê? Foi a que deu origem aos atuais bairros da cidade de São Paulo, como São Miguel Paulista e Santo Amaro. E também a algumas cidades vizinhas, como Guarulhos e Carapicuíba, tá? E aí surgiram o quê, gente?
outros bairros que deram origem, que deram origem hoje ao quê? Ao grande estado de São Paulo, né? Um dos estados mais importantes do Brasil, tá? Só que o trabalho dos padres portugueses e dos indígenas foi muito importante para a origem dessa cidade, né? E aqui, na cidade onde nós moramos, aqui em Belém, né? Que grupos de trabalhadores marcaram a origem delas, né? Em São Paulo foi o quê? Eles usaram a mão de obra indígena, né? Mas aqui no Pará, né? Especificamente aqui em Belém, quem era que habitava aqui? Quem foi que ajudou a construir o comecinho da nossa cidade, né? Então é interessante a gente fazer uma pesquisa para aprofundar isso aí, né? Então a gente pode marcar para um outro dia uma atividade relacionada a isso, tá? Uma pesquisa para saber quem foram os trabalhadores que marcaram a origem da nossa cidade, de Belém do Pará. E aí a gente vai passar para a página 107, né? Está dizendo assim, olha, pesquisa histórica. E está dizendo assim na questão número 1. Agora você fará uma entrevista para conhecer melhor as atividades de um dos profissionais que trabalham na sua vizinhança. Então vocês vão conversar com um vizinho. Escolher um adulto com quem você tenha contato diariamente e pedir a ele que responda as perguntas a seguir. Então vocês vão ter que fazer essa pesquisa, essa entrevista com uma pessoa que vocês conhecem. E vão perguntar qual é a idade e a profissão da pessoa, há quanto tempo ela trabalha na vizinhança, né, presta certos serviços. E se você considera seu trabalho importante para a comunidade, ou seja, a pessoa que está sendo o quê? Entrevistada. E por que ela considera importante o trabalho dela para a comunidade, tá? Essa segunda questão aqui nós não vamos fazer porque nós teríamos que estar o quê? Em sala de aula, né? Com o resultado da entrevista, da pesquisa de todo mundo. E a gente vai fazer isso aqui quando a gente voltar, quando tiver todo mundo com a sua entrevista feita, tá? Que a gente vai fazer o quê? Um painel com as profissões mais importantes dos alunos, de todos os alunos da turma, né? Quais são as profissões? A gente vai fazer um levantamento, um gráfico até, tá? E aí a gente vai passar agora para a nossa página 108. Na nossa página 108, crianças, está assim, ó. Atividades. Observe as imagens e responda as perguntas a seguir. Nós temos aqui duas imagens de um mesmo local, só que em épocas o que? Diferentes, né? Em épocas diferentes. Nós temos aqui uma imagem da vista da ponte Buarque Macedo em Recife, Pernambuco, em 1916 e outra atualmente. E aí nós perguntamos assim, que elementos da paisagem são iguais ou semelhantes, né? E a gente pode ver o quê? Por exemplo, as construções, os postes são iguais, né? A circulação de pessoas, o rio. Então são coisas que são o quê, gente? Que são imutáveis, né? Um rio, por exemplo, não vai ser diferente em 1916 e hoje. Vai ser o mesmo rio, né? E na letra B tá perguntando que diferença você observa entre as imagens, né? E aí nós podemos citar o que aí no caso? Por exemplo, os meios de transporte, né? A ponte, né? A construção de novos edifícios de apartamentos, de novas construções, não é verdade? E na letra C, o que pode ter causado essas diferenças, né? E aí a gente entra naquela questão novamente, né? Que as mudanças que ocorrem no ambiente, elas são feitas pelas pessoas por meio do seu trabalho, né? Por meio da necessidade de modificação, de morar e de viver melhor. Aí a gente vai passar para a página 109, que está dizendo assim, olha, com relação à história da origem da cidade de São Paulo, faça o que se pede. E aí vocês vão ler o texto novamente e vão enumerar os acontecimentos na ordem correta que eles aparecem no texto, tá? Vocês vão colocar número 1 no início da história, número 2, 3, até o número 4. Na letra B, vocês vão completar o quadro com as ações de cada grupo, ou seja, com a contribuição de cada grupo. Quais eram as contribuições dos indígenas? O que eles faziam, né? Eles trabalhavam nas roças, faziam serviços domésticos, transportavam mercadorias de uma cidade para outras, né? E vocês vão ler lá e colocar aqui, tá? E dos padres, quais eram as atribuições deles? As ações que eles faziam, né? Eles ensinavam os indígenas a religião católica, como a tia Silvia falou para vocês, né? Ensinavam a ler, a escrever e também queriam passar costumes e tradições da cultura o quê? Portuguesa, né? Então vocês vão ler lá o texto e vão colocar aqui.
E na terceira vocês vão responder assim, olha, as mudanças nas paisagens como as mostradas neste capítulo acontecem de forma rápida? Então essas mudanças elas acontecem de forma rápida? Claro que não, né? Por exemplo, aqui a gente pode ver que é o quê? Uma foto de 1916 e uma atualmente. O que acontece? Essas mudanças aconteceram tão rápido assim? Não, né? Então elas levam o quê? Algum tempo, né? E às vezes até um longo tempo, tá bom? Então assim, gente, a primeira parte da nossa aula de hoje é de história, foi até a página 109. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com a parte de geografia, com a continuação, com a continuidade da nossa revisão, tá? De geografia. Então, por enquanto, a nossa aula de história desta semana vai até a página 109, tá bom? Então, aguardem só um pouquinho que daqui a pouquinho a gente volta.